Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Ó, vitória boa, bacana, passamos pelo Grêmio, mas nesse vídeo aqui eu vou trazer um assunto explosivo, muito interessante, que eu sei que você quer saber, porque tem notícia bombástica aí que o Linha de Passe aqui do SPN está trazendo. Fiz um corte especial para você, um vídeo diferente. Então, rubro-negro, como sempre, cola aqui comigo, engaja comigo, segura nas minhas mãos, não solta não. Fica nesse vídeo até o final para você não perder nada. Ficar por dentro de tudo que está rolando no Flamengo. E é o seguinte, meu camarada, minha camarada, se não está inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Assim, todo dia eu venho aqui e te deixo a par de tudo que está rolando no Flamengo. Bora comigo aqui para esse corte, vamos assistir junto e comenta. O que você achou? Você ficou empolgado? Você acha que agora o Flamengo vai decolar, vai levar a sério tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro? Você ficou esperançoso ou não? Você ainda está com o pé atrás? Eu sempre penso na positividade. Tô torcendo para a coisa engajar agora, para o Flamengo disparar. E você? Comenta aqui. Você ficou contente ou não? Comenta aqui. Bora comigo aqui, curte o vídeo também para dar aquela moral e vamos embora. A gente tem que fazer a avaliação desse jogo sob aspectos diferentes, né? Um é o jogo em si, acho que é o que o Pedro e o Birner falaram. Claro que não foi um bom jogo do Flamengo, novamente, mas a gente tem que entender um pouco o contexto dessa partida, porque quem viu o final da partida e as entrevistas coletivas depois do jogo de ida, imaginava que esse era um jogo, né, uma mera formalidade, era um jogo para cumprir um protocolo da Copa do Brasil. O próprio Renato Gaúcho falou mais ou menos nessa linha, dizendo, tá muito difícil e tal. Eu acho que o que aconteceu nas últimas semanas, as derrotas, o empate e derrota no Campeonato Brasileiro, mas principalmente a eliminação para o Olímpia, e claro, todas as questões extracampos, as porradas, os socos e tudo mais, acabaram mudando muito o olhar do próprio Grêmio para o jogo de hoje no Maracanã. Então, acho que o Grêmio acaba entrando no Maracanã hoje com uma esperança bem maior do que a esperança que ele tinha na hora que termina o jogo de ida, onde o Flamengo massacrou o Grêmio, foi muito superior ao Grêmio. E foi ali, de fato, que acho que o Flamengo conseguiu a sua classificação. Você acha que a esperança ou chance muito maior também? Não, eu acho que a esperança e a chance, e a chance também. Sim, eu concordo. Porque a chance aumentava. Agora, não que o Grêmio passasse a ser favorito para avançar, por toda a qualidade que tem o Flamengo. O Flamengo é um time que ganhou a maioria absoluta dos seus jogos na temporada e talvez não tenha jogado bem na maioria absoluta dos seus jogos na temporada, mas vence porque tem jogadores de enorme qualidade. Hoje, acho que, de certa maneira, foi de novo essa história, né? Pelo menos, aí não vou nem falar do lance do gol em si, mas foi mais um jogo em que o Flamengo não foi tão bem, não foi bem, na verdade, e conseguiu vencer. Mas hoje, especificamente, para o Flamengo, o importante era isso. Hoje, o Flamengo precisava garantir a sua vaga na decisão da Copa do Brasil, que para a sorte do Flamengo acontece daqui a um mês. O primeiro jogo é só daqui a um mês. Ou seja, o Flamengo tem tempo de acalmar um pouco os ânimos. Acho que teve coisas importantes e interessantes hoje para acalmar esses ânimos. A gente vai falar depois, né? Acho que o gesto do Gabigol, muito legal, né? Chamando, inclusive, o Sampaoli para comemorar o gol, pedindo para a torcida amaneirar nas vaias na hora que ele, Gabigol, foi substituído. Foi uma atitude muito bacana do Gabigol. A gente critica muito o centroavante do Flamengo, mas hoje acho que por esses gestos ele merece elogios. Então, assim, o Flamengo foi para a final e tem um mês para que essa final seja disputada. Continuo achando que o Flamengo tem a obrigação de tentar se meter na briga pelo título brasileiro, pelo elenco absurdo que tem, né, pela capacidade, pelo potencial que tem esse time. Mas esse potencial, de novo, não foi visto hoje. Mas é isso, né, Paulo? Para ter um pouco de paz, a classificação tinha de ser consolidada. E não ia ser legal a classificação com derrota. Talvez essa paz, mesmo com classificação, não viesse em caso de derrota por 1-0 e o Flamengo estaria classificado. Mas veio com vitória, sem uma grande atuação e de repente pode trazer um pouco de paz. Olá, Paulo, companheiros, boa noite para você que nos assiste. E o mata-mata esconde tudo isso, porque o mata-mata, principalmente o segundo jogo, o mata-mata é emoção. E por que muita gente gosta do mata-mata? Geralmente quem prefere o mata-mata é que tem pouca percepção sobre o que acontece no jogo. Então você fica mais pela emoção, você consegue entender o jogo pela emoção. A questão técnica ela está mais distante. É por isso que no Brasil, porque a gente criou várias gerações no mata-mata.
longe do jogo, perto da emoção. E o Flamengo foi mais emoção. Aliás, tem sido assim desde o começo do ano, né? Emoção pura. E o mata-mata, por que ele esconde hoje? Porque o Flamengo tem uma vantagem, que era 2-0, e saiu classificado com essa vantagem. E não perdeu, ganhou o jogo. Então é um Flamengo que fez o que tinha que fazer. Mas melhorou. O Flamengo hoje, se você pegar os 2 finalistas, o São Paulo hoje joga mais que o Flamengo. Como isso? O treinador que extrai mais dos seus jogadores é o São Paulo e o Dorival Júnior. O melhor trabalho é do São Paulo e do Dorival Júnior. É incomparável. Não dá para comparar. Né? O time que está vibrando. Você vê Lucas Moura dentro de campo. Jogadores que vivem mais. Vive mais. Você tem um mês para o Flamengo, é um mês para Rames Rodrigues também. Né? É um mês para ele estar em condições. É um mês para o Lucas. Um mês para consolidar o Lucas. Para consolidar, para estar voando. Ainda então, assim, acho que é bom pro Flamengo. Mas, o mês de intervalo. Essa é uma boa pergunta. Muito mais que não faz hoje. É bom dentro da esperança do rubro-negro. Porque se o rubro-negro voltar para janeiro, é péssimo. Porque o rubro-negro esperou janeiro, esperou fevereiro, esperou março, esperou abril, já está quase setembro, e o rubro-negro está na esperança de melhorar e não melhorou. Então, por que ele tem que ter certeza de que em um mês vai melhorar? Ele não tem. Não tem. Nenhuma. O ano não permite. Pode acontecer de tudo. Pode acontecer do Flamengo simplesmente assumir a qualidade que tem e passar voando. Mas hoje, você tem um time que está crescendo, um time que gosta um do outro de jogar junto, um não está dando soco na cara do outro, esse é o São Paulo. O Flamengo tem uma série de aspectos para resolver dentro e fora do campo. Principalmente uma governança que vem de dentro do campo para fora. O Flamengo é governado pelos jogadores. Se o jogador tiver afim, se um não brigar com o outro, se eles decidirem, não existe uma diretoria no Flamengo que chegue lá e fale assim, bote ordem e diga, gente, seguinte, vocês estão no clube com o maior orçamento do país, com os maiores salários do país, aqui não tem atraso, aqui a vida é mais mansa do que em outros lugares, é preciso jogar bola. Ah, mas tem o outro, eu não gosto do outro, eu não gosto do um, o treinador manda fazer isso, eu não quero. Porque se olha o Flamengo, o que é o Flamengo? É um time espaçado dentro do campo. Um amontoado de jogadores de alto nível. Exatamente. Então ele tem um espaço entre um e outro, um às vezes volta, o outro às vezes não quer, o outro pede para voltar. Gente, o Flamengo não me dá condições de afirmar nada. Desde o início do ano. Então tem um mês, pode ser bom para o Flamengo? Pode. Pode ser bom para São Paulo também. Então, não sei qual é o futuro. São Paulo vai estar lá até a final? Eu tenho essa dúvida. O que o momento nos aponta, o momento não é o jogo de hoje, não é o que São Paulo apresentou hoje muito bem e o que o Flamengo deixou de apresentar. O momento são as últimas semanas, é um processo. A final da Copa do Brasil, ela não é uma bolha isolada, só porque é final, mata-mata e de volta, Maracanã, Morumbi, ali, aquilo ali vai culminar, vai ser o auge de algum processo. Ou do Dorival ou de São Paulo, ou de outro técnico pode acontecer no Flamengo, que a gente não sabe o que é amanhã do Flamengo. O Calça toca num ponto muito interessante, que precisa entender o que acontece fora do campo, para a gente olhar para esse elenco de 1 bilhão, de valores, de Arrascaeta, de Bruno, e não funciona. O Flamengo admite, não é nem um machismo nosso, não é nem uma opinião, mas o Flamengo admite ontem na sua nota oficial que os jogadores entendem que, ou seja, foi deliberado com o conselho de notáveis do elenco. Não foi o supervisor, não foi o gerente, não foi o diretor, não foi o vice-futebol, foi o conselho notável de elenco. Democracia flamenguista. Então, assim, os jogadores entendem que isso é uma nota oficial, institucional, um post. Então, é preciso entender. E do outro lado, você tem um trabalho, um time que olha, se não é de baixo para cima para o seu comandante, é pelo menos quem chega agora, Lucas e Rames, com respeito, de igual para igual, muita mobilização, qualidade, porque o São Paulo é melhor na ida e na volta, e hoje tem a qualidade que faltava. O Flamengo também tem essa qualidade, mas a qualidade funciona com o coletivo. O Flamengo só tem a qualidade, hoje não tem o coletivo, então vai um pouco além. Eu acho que a gente bate muito nessa tecla do é melhor, entre aspas, para o Flamengo esse um mês, pelo que o Flamengo não apresenta, você cria uma esperança. Só que acho que é o Calço, o Jean, não me lembro que fala. O Flamengo está alimentando uma esperança, vai ser a Supercopa.
vai ser o Mundial, no mês vai que ser vem? o Estadual, vai ser a arrancada do Brasileiro, vai ser a Libertadores. Chegamos em agosto, vai ser a Copa do Brasil? Aí vira uma interrogação, não vira uma afirmação. Então é muito mais uma expectativa, o alimentar o que pode vir, mas sem nenhum indício de que o processo vai trazer isso. Sampaoli, falando no linha de passe, o técnico classificado à decisão da Copa do Brasil. No, llegar a una final en Copa do Brasil con la secuencia de juego que tuvo Timi es muy importante. Timi hoy jugó mucho mejor que lo venía haciendo en el último tiempo, entonces feliz por eso. Sampaoli, eu queria que você falasse um pouquinho da comemoração do time naquele gol. Enfim, a gente viu todos os jogadores, tanto reservas quanto titulares, comemorando, todos pegando você e botando ali no bolo também. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de estar se comemorando depois de dias complicados como esse que agora o Flamengo viveu. Una sensación de alegría que cuando hicimos el gol, entonces era la clasificación a una final, normal la alegría de los jugadores por haber logrado algo que creo que ni siquiera ni vos ni la gente de Flamengo esperaba. Entonces, seguramente una descarga de alegria por la final. Sampaoli, boa noite. Parabéns pela vitória, Guilherme Xavier aqui da Trivela. Queria que você explicasse um pouco a escolha pelo Eric Pulgar, né? Foi uma escolha certamente que surpreendeu muita gente, ele que iniciou a transição física agora nessa segunda-feira e você tinha outras opções, como o Alan, como o Thiago Maia para primeiro volante e escolheu o Pulgar. Queria que você explicasse essa escolha aí. Porque Pulgar es un volante fixo que nos da mucho equilibrio, que cuando él jugó en Utimi tuvo mucha compensación y mucho juego de inicio. Entonces opté por él porque él dejó el lugar por una lesión y sinceramente para mí él es muy importante. Boa noite, Jorge. Eu queria perguntar em relação ali, ainda à comemoração, porque o grupo foi muito carinhoso com você. E a gente sabe de tudo que a gente tem escutado sobre relacionamento do grupo com o treinador. E os jogadores deram uns tapinhas em você, te puxaram, Fabrício Bruno, Gabigol, Gerson, te agarra, te dá um beijo. Você acha que pode ser um marco na relação do grupo com o treinador e até o grupo como um todo mesmo? Felipe Luiz no campo falou que o Flamengo precisa melhorar como grupo. Você acha que essa comemoração com unidade, jogadores, comissão técnica, pode mudar, pode ser uma virada de chave? Obrigado. Mire, en el éxito o en los momentos como hoy en el gol, que nos daba la posibilidad de clasificar, la unidad es importante, más importante cuando las cosas no salen. En la vida, en fútbol, normalmente las cosas salen menos de los que salen más. Entonces ahí se ve realmente el ser humano, cuando realmente las cosas no funcionan. Cuando las cosas van bien, cuando se hace un gol, el festejo es normal. Si seguramente la soledad del entrenador en la derrota hubiera acontecido hoy también. No creo yo que la decisión del entrenador en la toma de decisiones está vinculada a un área que es la proyección. La ejecución es otra área en la cual yo no llego ahí. Yo tengo una forma de entrenar, de jugar, la cual Otimi está intentando, a veces puede, a veces no puede, por la transición que nosotros estamos teniendo en Flamengo después de una gran crisis antes de mi llegada. Entonces, puede suceder como no puede suceder, pero estamos intentando de todos los lugares. Estamos tratando de convencer a un grupo de futbolistas que juegue de una determinada manera. Y eso alguna vez lleva tiempo, alguna vez acontece rápido y a veces no acontece jamás. Sampaoli, boa noite. Raiza Simplício aqui da Gol Brasil. Eu queria que você esclarecesse na resposta para o Bruno. Você disse que foi a classificação que nem ele, ou seja, nós e nem as pessoas do Flamengo acreditavam. Queria que você esclarecesse o que foi isso. E queria te perguntar sobre o Luiz Araújo. Ele vem entrando bem nos jogos. Como é que está sendo
esse trabalho com ele, se você já vê ele com possibilidade de brigar por uma vaga entre os titulares. Sí, yo creo que Luis está para jugar. Hoy tenía la duda de él que comience o no, mas me quedé con una formación como la que inició, mas Luis hoy está en un nivel superlativo. Con respecto a lo anterior, lo que falé, o sea, el morbo de este circo caliente que es el fuchibol, un circo romano Chienchi, genera el pulgar para arriba o el pulgar para abajo. Entonces la gente viene para levantar el pulgar o para bajar el pulgar, no hay término medio. O sea, esto es así. Pero bueno, es por eso cuando se fala de violencia, esto es violento, muy violento. Y la gente necesita de esa violencia para vivir. Entonces, somos parte disso. Sampaoli, boa noite aqui. Bruno Vilafranca da S1 Live. Parabéns pela vitória e pela classificação. Eu queria saber se, de fato, queria que o senhor confirmasse se a conversa com o Pedro, que foi divulgada pela imprensa essa semana, se de fato ela aconteceu, por que ela só aconteceu agora, semanas depois do ocorrido lá em Belo Horizonte, também aqui no Rio de Janeiro, a falta ao treino, e qual é a importância dessa conversa para o bem comum, que é o elenco profissional. Obrigado. No falo de las situaciones privadas, no falo. Yo tengo una relación con los futbolistas que tomo el timing de tiempo de falar para que todo aconteza con total normalidad en los tiempos que yo pienso como conductor. Pero sinceramente mis palestras privadas no las menciono. Sampaoli, Patrick Cohen, boa noite, parabéns pela classificação. Queria que você falasse da expectativa para essa final de Copa do Brasil, é daqui exatamente um mês e tem uma data FIFA nesse meio e o Flamengo também vai jogar de uma em uma semana por conta da eliminação da Libertadores. O que você pretende melhorar e qual a expectativa que a torcida pode ter para essa final? Obrigado. Que tenemos que jugar como hoy para competir con un time que está en un momento de crecimiento. Hay que ver qué acontece de acá a un mes. Acá un mes es como si fuera un año, es lo mismo. A lo mejor yo no estoy aquí, sinceramente, porque el fuchibol es eso, es sangre. Entonces, a lo mejor, hoy sí sabemos que Sao Paulo tiene un nivel altísimo. Hace 5 fechas no. Hay que ver cómo llegamos nosotros. Esperemos que este sea un punto de partida para que nosotros podamos competir con un time que tiene no solamente muy buenos jugadores, sino también un gran entrenador. Boa noite, Sampaoli. Leonardo José, do Coluna do Fla. Parabéns pela classificação. O Flamengo ele sofreu 7 gols nos últimos 4 jogos. E a gente percebe que tem uma certa rotatividade no elenco, tanto no sistema ofensivo quanto também no meio de campo. Só que na zaga, na defesa, a gente vê uma certa ausência de jogadores como o Pablo e principalmente o Rodrigo Caio, que é um zagueiro técnico, é um zagueiro que muitos analistas entendem, não sei se é o que você pensa, mas que muitos analistas entendem que pode ajudar no seu esquema de jogo. A pergunta é, por que o Rodrigo Caio ele não vem sendo bastante utilizado no seu esquema de jogo? Rodrigo es un profesional que ha sufrido muchas lesiones en su carrera y ha tenido conmigo ahora él está mejorando, está bastante óptimo y tendrá que pelear un lugar con David, con Leo, con Fabricio, que son los que han jugado habitualmente, inclusive Pablo, que ha jugado menos, mas normalmente es una elección de perfil y una decisión táctica ahora. Si él evoluciona, es un jugador que tiene muchas cualidades y que, bueno, puede aportar de cara al futuro. Boa noite, Sampaoli, Custódio, canal Custódio Fla, parabéns pela classificação. Qual a dificuldade que esse time encontra de manter a vontade e a intensidade como foi no jogo de hoje? No compreendi, perdón, no escuché bien. Me repite a pergunta. Qual a dificuldade que esse time tem para manter, né, a vontade e a qualidade que teve como no jogo de hoje? É emocional. Si el time tiene la emoción que tuvo hoy para jugar fútbol, más allá de error, de acierto, y pelear 90 minutos presionando, cubriendo,
seguramente será competitivo. Si alterna esa capacidad, seguramente será vulnerable. Boa noite, Sampaoli, Sidão Marinho da Litoral News. Na final você vai enfrentar o treinador que é o atual campeão, venceu a competição com o Flamengo.